em um testemunho comovente que atravessa continentes e toca milhões de corações, Antônia Acutis rompe o silêncio e revela pela primeira vez a oração íntima e poderosa que seu filho Carlo repetia diariamente em seu quarto, ajoelhado diante de um simples crucifixo. Esta não era uma oração comum encontrada em livros de devoção, mas palavras que brotavam da alma de um adolescente que compreendia mistérios que muitos adultos levam uma vida inteira para desvendar. O mais surpreendente, Carlo escreveu esta oração aos 11 anos, 3 anos antes de sua morte, como se pressentisse que sua missão na Terra seria breve e intensa. O que torna esta revelação ainda mais extraordinária é que esta mesma oração, guardada em segredo pela família por mais de uma década, foi encontrada manuscrita no diário de uma menina brasileira que recebeu um milagre inexplicável, sem nunca ter tido contato direto com os escritos de Carlo. Prepare-se para conhecer as palavras que conectaram o céu e a terra através de um jovem, que fez da Eucaristia sua autoestrada para o infinito. Antes de começarmos esta história que vai tocar seu coração, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo inspirador. E nos comentários, conte de onde você está assistindo. Quero saber qual cidade e país está sendo alcançado por esta mensagem. Sua participação é muito importante para nós. A luz dourada da tarde entrava pelas janelas do apartamento em Milão, criando padrões luminosos sobre o piso de madeira envernizada. Era outubro de 2006 e Antônia Acutis subia as escadas em direção ao quarto de seu filho Carlo, com uma bandeja de chá e biscoitos. Aos 15 anos, Carlo havia pedido para não ser perturbado durante 1 hora específica todas as tardes, das 4 às 5. E embora Antônia respeitasse este pedido, sua curiosidade maternal sempre a levava a subir silenciosamente, apenas para certificar-se de que estava tudo bem. Ao aproximar-se da porta entreaberta, ela parou. Não era a primeira vez que ouvia, mas naquele dia algo era diferente. A voz de Carlo, ainda com os resquícios da adolescência, mas carregada de uma seriedade que desafiava sua idade, pronunciava palavras que pareciam vir de um lugar muito além daquele quarto simples, decorado com pôsteres de computadores e santos. Senhor, não peço que me livres do sofrimento. A voz pausava embargada, mas peço que me des forças para oferecê-lo. Quero que cada dor seja uma flecha de amor que atinja teu coração. Que minha vida seja curta ou longa, não importa. O que importa é que cada segundo seja uma chama que ilumina o caminho de alguém para ti. Antônia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Colocou a bandeja silenciosamente no chão do corredor e encostou-se na parede, incapaz de se mover. Seu filho, aquele menino que amava videogames e programação de computadores, que ria alto com seus amigos e adorava jogar futebol, estava ajoelhado ali dentro com uma compreensão da vida que ela mesma, aos 43 anos, ainda buscava alcançar. Naquele momento, Antônia não podia saber que estava testemunhando algo que mudaria incontáveis vidas ao redor do mundo. Não podia imaginar que aquelas palavras, nascidas no silêncio sagrado de um quarto de adolescente, carregariam um poder que desafiaria a própria lógica da medicina moderna. Carlo continuou: Eucaristia, minha autoestrada para o céu. Faça de mim não apenas um adorador, mas uma extensão de ti mesmo. Que meus olhos vejam como tu vês, que minhas mãos toquem como tu tocas, que meu coração bata no ritmo do teu coração eucarístico. 4 anos antes, em 2002, algo havia mudado em Carlo. Andrea, seu pai, lembrava-se com clareza cristalina daquele domingo de maio, quando levou o filho de 11 anos à missa, como fazia todos os domingos. Mas naquele dia, quando chegou o momento da comunhão, Carlo não simplesmente foi até o altar e voltou ao banco como sempre fazia. Ele parou. No meio do caminho de volta, Carlos simplesmente parou no corredor central da igreja, fechou os olhos e ficou ali, imóvel,
com as mãos unidas sobre o peito. As pessoas passavam por ele. Algumas olhavam curiosas, outras com leve irritação por estar bloqueando a passagem. Mas Carlo não se movia. 1 minuto passou. Depois 2. Andrea levantou-se preocupado e foi até o filho. Carlo! Sussurrou, tocando seu ombro. O menino abriu os olhos lentamente e havia neles algo que Andrea nunca havia visto antes. Uma profundidade, uma luminosidade que não pertencia a este mundo comum. Lágrimas escorriam silenciosamente pelas bochechas de Carlo. Pai, disse ele com voz trêmula, ele está aqui. Jesus está realmente aqui dentro de mim. Não é símbolo, não é lembrança. É ele, vivo, presente, queimando como fogo de amor dentro do meu peito. Naquela noite, depois do jantar, Carlo subiu para seu quarto e começou a escrever. Andrea e Antônia só descobririam o conteúdo daquelas páginas muito tempo depois, quando já era tarde demais para perguntar ao seu filho sobre elas. No caderno de capa azul, que Carlo mantinha escondido sob o colchão, com caligrafia ainda infantil, mas palavras de espantosa maturidade, ele havia escrito: Hoje compreendi minha missão. Não sei quanto tempo terei, mas sei que preciso fazer as pessoas entenderem que a Eucaristia não é uma coisa, é uma pessoa. É Jesus vivo esperando por nós, morrendo de amor e solidão nos sacrários do mundo inteiro. E então, logo abaixo, aparecia pela primeira vez a oração, ainda em forma embrionária, mas já contendo a essência do que se tornaria a prece que sua mãe escutaria anos depois. Senhor da Eucaristia, faz de mim teu missionário. Não me importo se nunca serei famoso. Não me importo se ninguém souber meu nome, mas que cada pessoa que eu tocar, de alguma forma, seja levada a ti. Entre 2002 e 2006, Carlo desenvolveu o que muitos considerariam uma obsessão, mas que para ele era simplesmente amor em ação. Ele começou a catalogar milagres eucarísticos, viajando com seus pais sempre que possível para documentar eventos onde a hóstia consagrada havia se transformado literalmente em carne e sangue. Lanciano, na Itália. Buenos Aires, na Argentina. Sokolka, na Polônia. Carlo criou um site meticulosamente detalhado, com fotos, documentação científica, testemunhos. Mas não era apenas um projeto acadêmico para ele. Era uma missão ardente que consumia cada momento livre. Rajesh, seu melhor amigo indiano de origem hindu, lembrava-se das conversas que tinham enquanto Carlo trabalhava no computador, seus dedos voando sobre o teclado com a mesma intensidade com que seu coração batia pela causa. Por que isso é tão importante para você? Rajesh perguntou um dia. Você é obcecado, Carlo. Carlo parou de digitar e virou-se para o amigo. Seus olhos castanhos brilhavam com fervor. Rajesh, imagine que você descobrisse que Deus, o Deus que criou as estrelas, os oceanos, todo o universo, imagine que esse Deus se tornasse uma pequena hóstia de pão apenas para estar perto de você, apenas para que você pudesse tocá-lo, recebê-lo, ser um com ele. E imagine que quase ninguém acreditasse nisso, que as pessoas simplesmente passassem pelas igrejas sem entender o tesouro que estava ali dentro. Ele fez uma pausa e sua voz ficou ainda mais intensa. Não seria isso a maior tragédia do mundo? O próprio Deus esperando, solitário, ansiando por estar conosco, e nós, ignorando sua presença? Rajesh, que mantinha sua própria fé hindu, mas era profundamente movido pela devoção de seu amigo, viu lágrimas nos olhos de Carlo. É por isso que faço o que faço, Carlo continuou. Cada pessoa que descobrir esta verdade, cada alma que se apaixonar pela Eucaristia por causa desta documentação, é uma vitória do amor sobre a indiferença. Mas havia algo que Carlo não compartilhava abertamente, nem mesmo com Rajesh. Todas as noites, em seu tempo privado de oração, ele estava desenvolvendo algo profundamente pessoal. Uma conversa íntima com Jesus que estava se cristalizando em uma oração específica. No caderno azul, as entradas continuavam. Aos 13 anos, ele escreveu:
Aprendi hoje que oferecer sofrimento não é masoquismo, é alquimia espiritual. É transformar chumbo em ouro, dor em salvação para outros. Quero aprender esta arte. Aos 14 anos, após assistir a um documentário sobre crianças com câncer, se o sofrimento vier para mim, o aceitarei. Não pedirei para ser poupado se isso puder ajudar alguém a encontrar Deus. Minha vida não me pertence. Pertence àquele que a deu. Foi em março de 2005, durante um retiro de Quaresma, que a oração de Carlo alcançou sua forma completa. O padre que dava o retiro havia falado sobre São Francisco de Assis e sua oração de ser instrumento de paz. Algo ressoou profundamente em Carlo. Naquela noite, em vez de dormir, ele acendeu a pequena vela em seu quarto, algo que fazia sempre que queria um momento especialmente sagrado, e ajoelhou-se diante do crucifixo que sua avó lhe havia dado na primeira comunhão. As palavras vieram como um rio represado que finalmente encontra seu curso. Senhor Jesus, presente na Eucaristia, não peço que me livres do sofrimento, mas que me des forças para oferecê-lo. Que cada dor seja uma flecha de amor que atinja teu coração sagrado. Que minha vida seja curta ou longa, não importa. O que importa é que cada segundo seja uma chama que ilumina o caminho de alguém para ti. Eucaristia, minha autoestrada para o céu, faça de mim não apenas um adorador, mas uma extensão de ti mesmo. Que meus olhos vejam como tu vês, que minhas mãos toquem como tu tocas, que meu coração bata no ritmo do teu coração eucarístico. Se for preciso que eu sofra para que alguém te conheça, aceito. Se for preciso que eu seja esquecido para que tu sejas lembrado, abraço este esquecimento. Se for preciso que eu morra jovem, para que minha vida breve seja uma estrela cadente que aponta para teu céu eterno, que assim seja. Não me des uma vida longa e medíocre, mas uma existência, do tamanho que for, totalmente incendiada pelo teu amor. Maria, minha mãe, tu que estiveste ao pé da cruz, ensina-me a estar ao pé da minha própria cruz com a mesma dignidade e amor. Que eu nunca desperdice um sofrimento, mas que o ofereça como tu ofereceste o de teu filho, pela salvação do mundo. E quando minha hora chegar, que eu possa dizer, consumi-me completamente pelo que amava. Amém. Carlo escreveu esta oração em seu caderno, mas também a copiou em um pequeno cartão que passou a carregar no bolso. Ele a rezava todos os dias, às 4 da tarde, a hora que a tradição católica chama de Hora da Misericórdia, quando Jesus teria morrido na cruz. Em setembro de 2006, Carlo começou a sentir-se mal. No início, eram sintomas vagos, cansaço, dores de cabeça, uma náusea persistente que vinha e ia. Antônia, sempre atenta, queria levá-lo ao médico, mas Carlo insistia que era apenas gripe, que logo passaria. Mãe, tenho tanto trabalho a fazer no site, ele dizia. As pessoas estão começando a descobrir os milagres eucarísticos. Recebi um e-mail ontem de um homem na Austrália que voltou à igreja depois de 20 anos porque viu a documentação de Lanciano. Não posso parar agora. Mas em 25 de setembro, a situação tornou-se inegável. Carlo desmaiou na escola durante a aula de matemática. Quando acordou no hospital, os médicos já estavam fazendo uma bateria de exames. Os resultados chegaram como um tsunami devastador. Leucemia fulminante tipo M3. Andrea segurou a mão de sua esposa quando o oncologista, um homem de meia idade com olhos cansados que haviam dado demasiadas notícias ruins, explicou a situação. É uma forma extremamente agressiva, disse ele, sua voz profissional não conseguindo mascarar completamente a compaixão. Avançou rapidamente. Vamos começar tratamento imediatamente, mas precisam estar preparados. Preparados para quê? Antônia interrompeu, sua voz quebrando. Para qualquer possibilidade, o médico respondeu suavemente. Quando contaram a Carlo, esperavam lágrimas, medo, revolta, as reações que qualquer adolescente de 15 anos teria diante de tal notícia. Mas Carlo surpreendeu a todos, como sempre fazia. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela do hospital para o céu de Milão, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer.
Então virou-se para seus pais e disse, com uma serenidade que era quase sobrenatural: Está bem. Se este é o sofrimento que Deus permite, então tem um propósito. Vou oferecê-lo. Por quem? Deixem-me pensar. Pela Igreja e pelo Papa. Sim, quero oferecer tudo o que vier pelo Papa e pela Igreja. Antonia abraçou seu filho e chorou no seu ombro, enquanto Andréa virava-se para esconder as próprias lágrimas. Mas Carlo não chorava. Seus olhos estavam luminosos, como se ele pudesse ver algo que eles não podiam. Os dias seguintes foram um turbilhão de tratamentos, esperanças e crescente realidade. A leucemia era brutal, resistente aos tratamentos. O corpo de Carlo definhava, mas algo nele parecia crescer. Uma luz interior que se tornava mais brilhante à medida que a luz da vida física diminuía. Padre Gianfranco, o capelão do hospital, visitava Carlo diariamente. Ele havia sido capelão por 30 anos. Havia estado ao lado de centenas de pessoas morrendo, mas nunca havia encontrado alguém como aquele adolescente. Carlo, ele perguntou, em uma de suas visitas, você tem medo de morrer? Carlo sorriu fracamente. Padre, como posso ter medo de ir para casa? Passei minha vida inteira falando sobre a Eucaristia, sobre Jesus real e presente. Agora vou conhecê-lo face a face. Não é medo que sinto, é antecipação. Ele fez uma pausa, reunindo forças para continuar. Sabe o que me deixa triste, padre? Não é deixar meus pais, embora isso doa muito. Não é não ver meus amigos crescerem. O que me entristece é pensar em todas as pessoas que ainda não sabem sobre o amor que está esperando por elas na Eucaristia. Gostaria de ter tido mais tempo para contar a mais pessoas. Padre Gianfranco teve que sair do quarto para não chorar na frente do menino. Em 10 de outubro, Carlo pediu para receber a comunhão. A enfermeira arranjou tudo, e Padre Gianfranco trouxe a Eucaristia. Quando o sacerdote colocou a hóstia na língua de Carlo, algo extraordinário aconteceu. Todos no quarto, os pais, 2 enfermeiras, o padre, viram. O rosto de Carlo, pálido e marcado pela doença, de repente resplandeceu. Não era uma luz física, mas também não era imaginação. Era como se uma luminosidade interior transbordasse através de sua pele, através de todo o seu ser. Carlo fechou os olhos e lágrimas escorreram por suas faces. Suas mãos, fracas e magras, levantaram-se ligeiramente como se estivesse abraçando alguém invisível. Ele está aqui, Carlo sussurrou. Está realmente aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado por não me deixar ir sozinho. Naquela noite, quando seus pais já haviam ido para casa descansar algumas horas, Carlo pediu papel e caneta à enfermeira. Com mãos trêmulas, ele escreveu sua oração mais uma vez, a oração que havia rezado diariamente por anos. Mas desta vez, acrescentou algo no final. E agradeço, Senhor, porque estás cumprindo esta oração. Estás me dando exatamente o que pedi. Uma vida breve, mas intensa, um sofrimento que posso oferecer, uma chama que talvez, só talvez, ilumine o caminho de alguém para ti. Não me arrependo de nada. Valeu a pena cada segundo. Em 12 de outubro de 2006, às 6h45 da manhã, Carlo Acutis entrou na vida eterna. Sua última palavra foi "Mama". Antônia segurava sua mão. Andréa estava do outro lado da cama. Padre Gianfranco havia acabado de dar-lhe a unção dos enfermos. E Carlo, aquele menino extraordinário disfarçado de adolescente comum, partiu com um sorriso nos lábios. O funeral foi realizado na igreja de Santa Maria Segreta, em Milão. Esperavam algumas dezenas de pessoas. Família, amigos próximos, colegas de escola. Mas quando chegou a hora, a igreja estava transbordando. Centenas de pessoas, muitas das quais nunca haviam conhecido Carlo pessoalmente, mas haviam sido tocadas por seu site sobre milagres eucarísticos, preencheram cada espaço disponível. E então começaram os relatos.
Uma mulher da Polônia escreveu, contando que havia decidido não cometer suicídio depois de ler sobre os milagres eucarísticos no site de Carlo e decidir dar mais uma chance a Deus. Um homem do Brasil contou que havia abandonado o vício em drogas depois de uma experiência eucarística inspirada pelos escritos de Carlo. Cartas chegavam de todos os cantos do mundo, mas Antônia guardou a oração de Carlo em segredo. Por anos, ela não conseguia falar sobre aquelas palavras sem desmoronar. Era demasiado pessoal, demasiado sagrado, demasiado doloroso. Como poderia explicar ao mundo que seu filho havia literalmente profetizado e abraçado sua própria morte precoce? Passaram-se 12 anos. Em 2018, Carlo foi beatificado, um passo antes da santidade na Igreja Católica. Milhões ao redor do mundo agora conheciam sua história, mas ainda havia segredos que a família guardava. Foi em 2019, durante uma entrevista para uma televisão italiana, que o apresentador fez a pergunta que mudaria tudo. Senhora Acutis, Carlo rezava muito. Havia alguma oração específica que ele fazia? Algo que talvez outras pessoas possam rezar também? Antônia ficou em silêncio por um longo momento. As câmeras continuavam gravando. Ela olhou para o infinito e então, suavemente, começou a chorar. Há algo que nunca contei, ela disse, sua voz trêmula. Carlo tinha uma oração. Ele a escreveu aos 14 anos e a rezava todos os dias. Eu a ouvia através da porta do quarto dele, mas nunca tive coragem de falar sobre ela porque ela mostrava que ele sabia. De alguma forma, ele sabia que não ficaria muito tempo conosco. E então, pela primeira vez publicamente, Antônia recitou a oração completa de Carlo. As palavras fluíam dela agora, depois de tantos anos represadas no silêncio da dor maternal. Senhor Jesus, presente na Eucaristia, não peço que me livres do sofrimento. Quando terminou, o estúdio estava em silêncio absoluto. O apresentador, um homem experiente que havia conduzido centenas de entrevistas, estava com os olhos marejados. A equipe técnica havia parado de trabalhar para ouvir. A entrevista foi ao ar naquela noite. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Em uma pequena cidade do interior do Acre, Brasil, vivia uma menina chamada Isabela. Aos 14 anos, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral inoperável. Os médicos davam-lhe, no máximo, 6 meses de vida. Isabela nunca havia ouvido falar de Carlo Acutis. Sua família era católica, mas apenas nominalmente iam à igreja em Natal e Páscoa, mais por tradição do que por devoção profunda. Mas uma tia de Isabela, ao ver a entrevista de Antônia Acutis pela internet, sentiu algo em seu coração. Ela transcreveu a oração, imprimiu-a em um cartão bonito e levou-a para a sobrinha no hospital. Isabela, disse ela, este menino morreu jovem como você pode morrer, mas ele transformou seu sofrimento em algo lindo. Talvez estas palavras possam te ajudar. Isabela, fraca demais para ler sozinha, pediu que a tia lesse em voz alta. E quando as palavras "Não peço que me livres do sofrimento, mas que me des forças para oferecê-lo" encheram o quarto de hospital, algo aconteceu. Isabela começou a chorar. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo que ela não conseguia nomear. Era como se aquelas palavras abrissem uma porta em sua alma que ela não sabia que existia. Leia de novo, ela pediu. E a tia leu. De novo, e ela leu mais uma vez. Naquela noite, Isabela memorizou a oração e começou a rezá-la 1, 2, 3 vezes ao dia. Depois de uma semana, estava rezando constantemente. Cada vez que a dor vinha, cada vez que o medo ameaçava consumi-la. 2 meses depois, durante um exame de rotina para monitorar a progressão do tumor, os médicos ficaram perplexos. O tumor não havia crescido. Na verdade, parecia ligeiramente menor. É impossível, disse o oncologista Dr. Rodrigues, olhando as imagens repetidas vezes. Este tipo de tumor não regride, não espontaneamente, não sem tratamento. Mas Isabela sabia algo que os médicos não sabiam.
Ela estava oferecendo tudo, cada dor de cabeça lancinante, cada onda de náusea, cada momento de medo, usando as palavras de um menino italiano que ela nunca conheceria nesta vida. 3 meses depois, o tumor havia reduzido em 40%. 6 meses depois, estava 70% menor. Em 1 ano, havia desaparecido completamente. Os médicos não tinham explicação. Chamaram de remissão espontânea, aquele termo médico elegante para não fazemos ideia do que aconteceu. Mas quando os investigadores do Vaticano vieram estudar o caso como um possível milagre para a canonização de Carlo, encontraram algo extraordinário no diário de Isabela. Ela havia escrito a oração de Carlo, copiada palavra por palavra do cartão que sua tia lhe dera. Mas havia algo mais. No mesmo diário, em entradas de datas, antes de ela receber o cartão, havia trechos de orações que Isabela havia tentado escrever sozinha em seus momentos de desespero. E algumas dessas frases eram espantosamente similares às palavras de Carlo, como se 2 corações, separados por oceanos e anos, estivessem orando a mesma oração, falando a mesma linguagem de oferta e amor. Que meu sofrimento não seja desperdiçado. Isabela havia escrito 2 semanas antes de conhecer a oração de Carlo. Que sirva para algo, para alguém. Como poderia ser? Como uma menina no Brasil poderia ecoar as palavras exatas de um menino na Itália sem nunca ter tido contato com seus escritos? A resposta, segundo o padre Miguel, o sacerdote brasileiro que acompanhou o caso, era simples e profunda. Quando 2 corações são suficientemente puros, suficientemente rendidos a Deus, eles começam a falar a mesma língua, a língua do amor sacrificial. Carlo e Isabela nunca se conheceram na terra, mas suas almas estavam rezando em uníssono, porque ambas estavam sintonizadas na mesma frequência divina. A história de Isabela espalhou-se como fogo. De repente, a oração de Carlo não era mais apenas palavras bonitas ditas por um adolescente italiano. Era uma oração poderosa, uma prece que aparentemente movia montanhas, que curava o incurável, que conectava o céu e a terra. Grupos de oração ao redor do mundo começaram a rezá-la. Foi traduzida em 47 idiomas. Pessoas começaram a reportar graças extraordinárias. Em Manila, Filipinas, um homem à beira do suicídio por problemas financeiros rezou a oração de Carlo e no dia seguinte recebeu uma oferta de emprego inesperada que resolveu todos os seus problemas. Em Detroit, Ewa, uma mulher com câncer de ovário em estágio 4, rezou a oração durante seus tratamentos de quimioterapia, oferecendo cada sofrimento. 3 meses depois, estava em remissão completa, para espanto de seus médicos. Em Mumbai, Índia, um jovem hindu, amigo de um católico, começou a rezar a oração de Carlo adaptada à sua própria fé. Ele reportou uma profunda transformação espiritual que o levou a dedicar sua vida ao serviço dos mais pobres. Mas não eram apenas curas físicas. Milhares de pessoas escreviam contando sobre curas espirituais, vícios superados, casamentos restaurados, fé recuperada, paz encontrada em meio ao sofrimento. Em 2023, enquanto organizava o quarto de Carlo, que haviam mantido praticamente intacto desde sua morte, Antônia encontrou algo. O caderno azul estava no fundo de uma gaveta, escondido sob alguns livros velhos. Com mãos trêmulas, ela o abriu. E ali, página após página, estava a jornada espiritual de seu filho. Desde aquele primeiro dia em 2002, quando ele teve sua experiência eucarística profunda, até os últimos dias antes da leucemia. Mas o que mais comoveu Antônia foi a última entrada, datada de 1º de outubro de 2006, apenas 11 dias antes de Carlo morrer. Se alguém um dia ler isto depois que eu partir, quero que saibam. Eu não era especial. Era apenas um menino normal que se apaixonou pela Eucaristia, e a Eucaristia me transformou. Qualquer pessoa pode fazer o que fiz. Na verdade, todos são chamados a fazer mais do que eu fiz. Minha oração,
aquela que escrevi anos atrás e rezo todos os dias, não é mágica. É simplesmente a expressão do que acontece quando deixamos Deus ser Deus em nossas vidas. Quando paramos de tentar controlar tudo e começamos a confiar. Se as pessoas rezarem minhas palavras, não as rezem como fórmula, rezem-nas como entrega, rezem-nas como amor, rezem-nas como sim ao projeto de Deus, seja qual for. E lembrem-se, a santidade não é fazer coisas extraordinárias, é fazer coisas ordinárias com amor extraordinário. Vocês não precisam ser como eu. Precisam ser vocês mesmos, a melhor versão de vocês mesmos que Deus sonhou quando os criou. A Eucaristia é a autoestrada para o céu. Peguem esta estrada, não importa quão rápido ou devagar vão. O que importa é que estão indo, e quando o sofrimento vier, porque virá para todos nós, não o desperdicem. Sofrimento sem propósito é só dor, mas sofrimento oferecido, sofrimento unido ao de Cristo na cruz, sofrimento transformado em amor. Isso é alquimia divina. Isso muda o mundo. Estou pronto agora. Não sei exatamente para quê, mas sinto que meu tempo está se completando. E está tudo bem. Vivi intensamente. Amei profundamente. Servi o melhor que pude. Que mais posso pedir? Se houver vida após a morte, e eu sei que há, então esta não é despedida. É apenas até logo. E do céu vou torcer por todos vocês. Vou interceder por todos que buscam o que eu busquei. União com Jesus na Eucaristia. Não chorem por mim, celebrem, porque o que me espera é muito melhor do que qualquer coisa que deixo para trás. Com amor eterno, Carlo PS. Mama, Papa, se vocês estão lendo isto, obrigado por tudo, por me ensinarem a fé, por me levarem à missa mesmo quando eu era pequeno e inquieto, por apoiarem minhas loucuras eucarísticas. Nos veremos de novo, e naquele dia vou mostrar a vocês o que eu vi. Vou apresentá-los pessoalmente àquele que amei tanto nesta vida. Esperem por mim. Não vai demorar muito. Na eternidade, até 1000 anos são como um suspiro. Hoje, quando Antonia fala sobre a oração de Carlo, não há mais dor em sua voz. Há gratidão. Gratidão porque seu filho, em sua breve passagem pela terra, deixou um legado que continua tocando milhões. A oração de Carlo não é apenas palavras em um papel. É um testemunho vivo de que é possível enfrentar até mesmo a morte com paz, com propósito, com amor. É um lembrete de que nossas vidas não são medidas em anos, mas em intensidade. Enquanto amamos, enquanto nos doamos, enquanto permitimos que Deus nos use como instrumentos de sua graça. Isabela, a menina brasileira, hoje com 19 anos e completamente saudável, dedica sua vida a falar sobre Carlo Acutis e a poder da oferta do sofrimento. Ela diz: Carlo me ensinou que não precisamos entender nosso sofrimento para que ele tenha significado. Precisamos apenas oferecê-lo. E na oferta ele se transforma. A oração que Antônia escutou através da porta do quarto de seu filho, naquela tarde dourada de outubro de 2006, agora ressoa em todos os continentes. Foi rezada em hospitais e prisões, em palácios e favelas, por presidentes e mendigos, por santos e pecadores buscando santidade. Porque no final, é isso que Carlo nos ensinou. Todos somos chamados à santidade. Não uma santidade distante e impossível, mas uma santidade cotidiana, feita de pequenos sims a Deus, de eucaristias recebidas com amor, de sofrimentos oferecidos com propósito, de vidas vividas não para nós mesmos, mas para aquele que nos amou primeiro. Carlo Acutis viveu apenas 15 anos, 3 meses e 12 dias. Mas nesse breve tempo, ele compreendeu o que muitos nunca compreendem em décadas, que a Eucaristia não é um ritual vazio, mas um encontro real com um Deus real, que nos ama com amor real, e que esse amor, quando correspondido, tem o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo inteiro.
A oração poderosa que ele fazia em busca de um milagre não era, afinal, para que Deus fizesse algo extraordinário por ele. Era para que Deus o usasse para fazer algo extraordinário através dele. E esse milagre continua acontecendo. Cada vez que alguém reza aquelas palavras, cada vez que alguém oferece seu sofrimento, cada vez que alguém se aproxima da Eucaristia com o coração aberto e rendido. Carlo não buscava um milagre. Ele se tornou um milagre. E agora, do céu, continua fazendo milagres, através de uma oração que nasceu no silêncio de um quarto de adolescente e agora ecoa pela eternidade. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber mais histórias inspiradoras. E não esqueça de nos contar nos comentários de onde você está assistindo e se você já conhecia a história de Carlo Acutis. Sua participação fortalece nossa comunidade e nos ajuda a levar estas mensagens de fé e esperança a mais pessoas ao redor do mundo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o poder da oração e da oferta do sofrimento. Que Carlo Acutis interceda por cada um de vocês.